O audiovisual do nosso país nos últimos anos foi maltratado, foi esquecido. A cultura não pode servir de palanque político e ideológico. Nós somos favoráveis à ampliação de comissões. Nós corremos de uma comissão para outra, isso com 25 comissões funcionando, imagina quando tiverem 30. Destacar a importância também da comissão que trate sobre os povos originários. Criar novas comissões não valoriza o tema dessas comissões, pelo contrário. Com a perspectiva de uma pauta de temas consensuais e sem polêmica vista pelo menos até o feriado de Carnaval, o trabalho dos deputados nesse começo de legislatura se concentrou na votação de acordos internacionais, além de um projeto de resolução que aumenta o número de comissões da Câmara. Na terça-feira, foram aprovados 3 acordos do Brasil com outros países. Um com a Romênia, sobre auxílio jurídico mútuo em matéria penal, outro com Marrocos, sobre cooperação em matéria de defesa, e um terceiro com o Peru, para facilitar o trânsito de veículos particulares entre os dois países. Nós vivemos um processo de desintegração regional, não de integração regional, que deve começar pelo livre trânsito de pessoas, de bens, de serviços. Este tratado é apenas para automóveis de uso particular, ele não avança para automóveis de uso particular, o que eu também considero uma pena. Quase 14 anos depois, não temos ainda um avanço nesse sentido. Nós vamos na mesma linha pela aprovação do projeto, pelo fato de que, independentemente do momento da história onde ele foi apresentado, o conteúdo do projeto, do nosso ponto de vista, merece a aprovação. É a relação entre Brasil e Peru, um regramento que é de interesse dos nossos povos. Somos da opinião favorável desse acordo de cooperação técnica com o Reino de Marrocos. Quero, inclusive, parabenizar Sua Excelência, o embaixador do Marrocos no Brasil, que tanto lutou pela aprovação deste decreto legislativo. Nós orientamos não a esse acordo. O Marrocos tem diversos casos de violação dos tratados internacionais em relação aos direitos humanos no que acontece na ocupação do Saara Ocidental em relação aos sarauís. Então, por isso, o PSOL orienta contra esse acordo, justamente para combater essa lógica de violação de direitos humanos, e num acordo que trata de armas, obviamente, isso tem relação. Na quinta-feira, outros 2 acordos internacionais foram chancelados em plenário. O primeiro visa estimular a realização de obras audiovisuais como filmes, programas de TV e documentários em esquema de coprodução entre Brasil e África do Sul. Um acordo muito importante, senhor presidente. Nós nos manifestamos favorável a ele pela importância que tem no intercâmbio do audiovisual do Brasil com a África do Sul. Importante assinalar, nesta ocasião, o quanto que, infelizmente, o audiovisual do nosso país nos últimos anos foi maltratado, foi esquecido, foi ignorado, foi desmotivado, foi desincentivado, quando nós precisávamos exatamente do contrário. A cultura não pode servir de palanque político e ideológico. A cultura tem que ser fonte de geração de empregos, de riqueza, de profissionalização. Que sim, nós possamos fazer acordos bilaterais, acordos internacionais, mas com equilíbrio e responsabilidade com o dinheiro público, e que o Brasil não sirva apenas para financiar essa política cultural que chega, no final das contas, para servir de apoio a grupos ideológicos. O quinto acordo internacional aprovado pelos deputados esta semana contém o texto do protocolo sobre transferência de pessoas sujeitas a regimes especiais, celebrado em 2005 pelos países do Mercosul, Bolívia e Chile. O objetivo é dar oportunidade para que mais pessoas possam cumprir sentença judicial estrangeira no país de origem. Cada país cuida dos seus presos. Eu tive uma ação importante quando era deputado estadual em Goiás. Eu fui até Portugal e lá num acordo que nós fizemos com o ministro da Justiça,
com a Embaixada Brasileira, eu consegui um fato histórico, trazer um brasileiro goiano que cometeu um crime em Portugal para cumprir a sua pena em Goiânia, para que ele pudesse ser visitado pela sua família, receber assistência familiar e cumprir a pena no Estado brasileiro, no estado dele, de origem dele. Agora, questão de tráfico de drogas, terrorismo, aí o cidadão acerta com os seus países onde ele cometeu o crime. Não tem Paraguai, não tem Equador, não tem Venezuela, é Chile e Bolívia. Se tivesse Paraguai, no Paraná nós temos 1.200 presos em Foz do Iguaçu, dos quais cerca de 700 são paraguaios. Mas não é isso que está falando. Está falando de menores de idade, está falando de pessoas que têm dificuldades, necessidades especiais, por isso nós somos favoráveis. As pessoas que estão aqui podem cumprir pena, sim, nos seus países de origem e podem cumprir pena, inclusive, porque a ressocialização que pode acontecer, ela pode acontecer nos seus países e não necessariamente aqui. Na quarta, o plenário aprovou o projeto de resolução da mesa diretora, que aumenta de 25 para 30 o número de comissões permanentes na Câmara. As novas comissões, que surgem do desmembramento de outras já existentes, serão a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, Comissão da Saúde, Comissão do Trabalho, Comissão do Desenvolvimento Econômico e Comissão da Comunicação. O projeto prevê também a criação de comissões especiais quando o tema do projeto for tratado por mais de 4 colegiados. Consoante os ensinamentos da ciência política, o Poder Legislativo deve, na medida do possível, espelhar a estrutura do Poder Executivo, a fim de melhor cumprir a sua missão de fiscalização e controle dos atos governamentais. Com esse desiderato, entendo conveniente e oportuna a criação da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, notadamente diante da tragédia humanitária envolvendo o povo Yanomami, que impõe a esta casa o dever de debater as soluções para os problemas das comunidades indígenas. Nós estamos diante de um aprimoramento dos trabalhos legislativos. Um aprimoramento, sobretudo, ao reunirmos, deputado Orlando, ao tema de direitos humanos, o tema da igualdade racial, com a visibilidade necessária que o Parlamento brasileiro deve à defesa de direitos das populações do Brasil que são atacadas por motivos de violência racial, sobretudo os negros e negras do Brasil. Um deputado que tomou posse hoje nesse mandato, me perguntou se é isso mesmo que acontece aqui, se nós corremos de uma comissão para outra, enquanto estamos discursando numa, a gente sabe que tem na votação nominal na outra, a gente tem que sair correndo para votar e quem sabe numa terceira a nossa presença é requisitada. Isso com 25 comissões funcionando, imagina quando tiverem 30. Destacar a importância também da comissão que trate sobre os povos originários, em especial no contexto em que o mundo assiste absurdado o que acontece com os indígenas Yanomami, fruto do descaso do último governo, que se negou a enviar ajuda, que impediu, inclusive, o acesso de profissionais de saúde, se negou a enviar, inclusive, helicópteros das Forças Armadas para que a ajuda pudesse chegar, que estimulou o garimpo ilegal. Criar novas comissões não valoriza o tema dessas comissões, pelo contrário, obriga o tema a passar por mais comissões, obriga o trâmite legislativo a ser mais burocrático. E mais do que isso, quando um projeto de lei precisa passar por mais de 4 comissões temáticas, a partir da aprovação desse projeto de resolução, vai ser necessária a criação de uma comissão especial. Ou seja, quantas comissões especiais a gente já não tem esperando para criar, porque o projeto tem mais de 3 comissões temáticas. Não tem nem plenário para as comissões especiais. Não vai ter plenário para as comissões permanentes. Isso burocratiza o processo legislativo. Nós somos favoráveis à ampliação de comissões que poderão, com mais profundidade, tratar de temas muito importantes, como os povos originários, os povos tradicionais, os povos indígenas, ainda mais diante dessa catástrofe que aconteceu no Brasil do Bolsonaro, aprofundada pelo governo Bolsonaro, a crise nos Yanomamis,
uma tragédia, um crime contra a humanidade, contra as mulheres, crianças, indígenas. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da legislatura passada e tenho consciência de que cabe à Comissão de Direitos Humanos muitas tarefas. Mas eu reconheço que a criação da Comissão dos Povos Originários vai dar visibilidade e centralidade para uma agenda que o Brasil deve a uma parcela que é importante da formação da nação brasileira e que merece atenção por parte desse parlamento. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Um fato trágico que continua nos atingindo. O terremoto na Turquia e na Síria, até o último levantamento que pude ver, 5.000 mortos. Os desastres naturais são inevitáveis, mas nos interpelam sobre a terra em que vivemos, nossa causa comum, o cuidado ou descuido que temos para com ela. Isso nos interpela. Se não podemos evitar as tragédias naturais, podemos e devemos sim evitar as tragédias humanas criadas pela exploração, pela dominação.